Well, I'm Eddie. I'm from Holland. O nome dele é Ed, ele é da Holanda. And I'm doing an internship with Ambassadors Fulham. Está fazendo estágio com Ambassadors aqui no Brasil. So I'm working with Filmir up here and with Goran. Está trabalhando comigo, com o Gora. And Filmir asked me to share my testimony this evening. Eu pedi para ele dar o testemunho dele hoje à noite. So here we go. E aí vamos nós. So I'm just going to share about my life and what happened and maybe motivate and encourage you a little bit. Ele quer falar um pouquinho sobre a vida dele, tentar motivar a gente. Com certeza isso vai nos ajudar. So I grew up in a church. Always went to church with my family. Ele cresceu na igreja e sempre ia na igreja com os pais dele. And with my 3 older sisters, I always had fun in church. E sempre com as 3 irmãs frequentando a igreja. I always went to Sunday school and had loads of fun up there. E ele sempre ia na escola dominical e se divertia bastante. Until I was like 11, 12 years old. Até os 11, 12 anos de idade ele frequentava a igreja. Because we didn't have Sunday school anymore, so I had to sit in the main service. E aí depois disso, né, dos 12 anos, ele não participava mais da escola dominical e aí já tinha que ficar no templo durante as pregações, os sermões. And I thought it was a little bit boring and I didn't want to get up early. E às vezes ele achava um pouquinho chato, que tinha que acordar mais cedo. So I only went to church to actually have some fellowship with my friends. That was it. E aí ele basicamente ia para a igreja por causa da amizade que ele tinha com os amigos. After that age, I got involved with wrong friends, with wrong people in my school. E aí depois dessa idade ele começou a se envolver com pessoas erradas, pessoas más na escola. So I picked up smoking cigarettes and drinking beer. E aí ele começou a fumar cigarro e tomar cerveja. I still went to church, but I always had the feeling in the back of my head like the things that I was doing was not good. E aí ele continuava indo na igreja, mas na cabeça dele ele fazia também as outras coisas e achava que estava tudo bem. So after the cigarettes and the beer, the weed and the hash came in. Depois do cigarro e da bebida, ele começou a experimentar outras coisas também. And I still went to church and I actually did my baptism. I thought that I had the feeling that I had to do it. Mas ele continuava indo para a igreja, se batizou, mas fazia as coisas erradas. But after my baptism, I dropped out of church, didn't go to church anymore. Logo após o batismo, ele saiu fora da igreja e não voltou na igreja mais. So there was me not going to church and smoking doing a lot of drugs and drinking a lot of beer. E agora estava ele fora da igreja, começando a usar drogas e muito cigarro e bebida também. And I also had a really bad relationship with a girl. We fought a lot. E aí ele teve um péssimo relacionamento com uma garota lá e fazendo tudo de errado. And from using drugs a little bit, it went more and also hard drugs and stuff. E aí ele começou com um pouquinho de droga aqui, um pouquinho ali, e aos poucos foi consumindo mais. So you can imagine that my school was not going very well. E aí ele, na escola, começou a despencar, né, já não estava indo tão bem. I was always tired, always grumpy, didn't like it at all. E aí ele não gostava mais de ir para a escola, não queria mais saber de nada. So I was a lazy kid, grumpy, and my parents didn't like it at all, the things that I was doing. E aí sempre com aquele sentimento de preguiça, de egoísmo também, e isso estava atrapalhando o relacionamento dele com os pais. So eventually I dropped out of school. E aí ele saiu da escola, Didn't have a job anymore. não tinha trabalho, So that also means no money. ou seja, não tinha dinheiro também. And eventually there came a moment that my parents said, Eddie, you have to go out of the house. We don't want you anymore. E aí naquele instante os pais dele virou para ele e falou assim: Ed, você vai ter que sair de casa, porque eu não quero que você more aqui mais com esse comportamento. So I went to my grandparents. E aí ele foi para casa dos avós. I was always welcome with them. Ele era sempre bem-vindo lá. So they said, come on out in our house. E aí os avós dele falaram assim: pode vir morar aqui. And on that moment I actually realized that everything I was doing was not going well at all. E aí naquela época ele caiu em si pensando: puxa, o que eu estou fazendo não está certo. I hit rock bottom, as they call it.
rock bottom, wasn't any good or didn't know what to do anymore. Chegou no fim do poço, chegou no fundo do poço e não sabia mais o que fazer, estava desesperado. So I broke up with my girlfriend and I broke with all the friends that I had. E aí ele terminou o relacionamento com a namorada, mas também terminou com o relacionamento com todos os amigos. Because eventually all my friends were using drugs. Porque todos os amigos dele, a partir desse momento, usavam drogas também. And that's one of the best decisions I ever could make. E essa foi uma das melhores decisões que ele deveria ter feito. It was a really hard time because I was alone, because I didn't have friends anymore. Foi muito difícil para ele porque ele estava se sentindo sozinho, solitário, não tinha mais amigos. But at least it got me off the hard drugs. Mas ao mesmo tempo ele estava um pouco afastado das coisas ruins e das drogas mais pesadas. So after a while I met Arya. He's my best friend. E aí ele conheceu uma pessoa chamada Aryan e se transformou no melhor amigo dele. Aryan. He's a non-Christian guy, loves football, and we could just hang out with each other. Era uma pessoa que não era cristão, amava futebol e eles gostavam de ficar juntos. We just hang out like other guys, playing FIFA on the Xbox, and maybe drink a beer and smoke a cigarette. E assim, gastava o tempo jogando futebol no videogame, tomando cerveja. So we just had a good friendship, and like I said, he wasn't a Christian. E aí eles tinham uma amizade legal, mas como ele falou, o Ari não era crente. And on one evening, Aryan asked me, "Are you happy?" E aí uma determinada noite, o Ari virou para ele e perguntou: "Você está feliz?" So I said, "Why are you asking this? What's this?" E ele perguntou: "Por que você está me perguntando isso?" So he said, "Just answer my question, please." Ele falou assim: "Só responde a minha pergunta, nada mais do que isso." So I did, and I said, "Well, I'm actually not that happy." E ele respondeu e o Ari falou assim: "Olha, eu acho que você não está tão feliz." So Aryan told me, "Well, maybe it's a good idea to go back to church." E aí o Ari, não crente, virou para ele e falou assim: "Olha, eu acho que a melhor decisão seria você voltar para a sua igreja." So I was surprised by that. Aryan, as a non-Christian, telling me to go back to church. Ele ficou muito surpreso, né? Uma pessoa não crente virar para ele e falar assim: "Olha, você tem que voltar para a igreja." So all week I was thinking about, shall I go back to church or not? Então durante uma semana ele teve essa batalha interna dele pensando: volto para a igreja ou não? So on Sunday morning I woke up and I thought, okay, I'm going to church. E aí no domingo pela manhã ele acordou e falou assim: "Ok, vou para a igreja." So I went downstairs and my parents were already awake and ready to go to church. E aí ele desceu, foi falar com os pais estavam prontos para ir para a igreja e ele falou assim: "Estou pronto também para ir para a igreja." And my mom, she looked at her watch and she said, "Are you sick or something? What are you doing up this early?" E aí a mãe dele perguntou assim: "Você está doente acordando essa hora, né?" So I said, "I'm coming with you to church." E aí ele falou assim: "Não, eu vou com a senhora para a igreja." So I had a not happy mom. E aí a mãe dele ficou muito feliz. So I came into church and I felt really welcome, just as I was used to. E aí ele foi para a igreja e se sentiu muito feliz, foi muito bem recebido na igreja. All the youth from the Sunday school was still there. E todos os jovens que frequentavam com ele, né, a escola dominical, estavam lá. And immediately they came up to me and they said, "Hey Eddie, how are you doing? And how are things E going?" aí imediatamente os jovens foram lá, falei: "Ei Ed, e aí, como é que você está?" So I felt welcome again. E ele se sentiu bem-vindo de novo. And then the preacher was preaching about the lost son. E aí durante a pregação, o pregador estava falando sobre o filho pródigo. And for you who don't know the story, E aí a maioria da gente conhece a história. it's about a son who gets his part of the inheritance. E aí é sobre o filho, né, o filho mais novo que pediu a sua herança para o pai. Goes out and spends his money E aí saiu da presença da casa do pai e gastou todo o dinheiro on partying, on women or com whatever. festas, mulheres, com várias coisas ruins. And eventually, when all the money is gone E aí para ele também todo o dinheiro tinha ido, and doesn't have anything anymore, não tinha mais nada. he thinks, "I'm going back." E aí pensou: "Olha, vou voltar." And when he comes back, his father is there with his open arms and welcomes him. E aí quando esse filho voltou,
o pai estava esperando ele com os braços abertos. He actually gives a big dinner, a big party. E aí naquele dia houve uma grande festa que o pai fez com o filho que estava perdido agora. And I actually felt like that son. E aí o Ed estava se sentindo como aquele filho. I was lost, but I went back to church and I felt that God was there with his arms wide open for me. Ele estava perdido, se sentia perdido, mas lá na igreja sentiu como Deus estivesse com os braços abertos, falando: Ed, vem cá que eu quero te dar um abraço. And I wanted to live in relationship with God again. E aí ele começou então a estabelecer um relacionamento com Deus de novo. So I invited God back into my life. E aí ele convidou Deus para voltar para a vida dele. And the crazy thing was, God was always there, but I didn't want to. I didn't want to know God. E aí a coisa maluca é que Deus sempre estava lá, sempre esteve lá, né? Mas ele não queria que Deus se achegasse, né? E antes dessa decisão. So I actually was doing pretty good. Was back in church, had some Christian friends. E aí basicamente ele estava indo muito bem com os amigos na igreja. And then in 2010, my grandparents died. E aí em 2010 os avós dele morreram. And those were the grandparents where I stayed at their home when I was sent out. E aí são os avós que ele ficou na casa no momento em que os pais tinham mandado ele embora. So I was so disappointed that I got back on cocaine again. E aí ele ficou muito desapontado e voltou para a cocaína novamente. And luckily, Ariane, my best friend, was there to say, Eddie, just stop this. This is not worth it. E aí novamente o Ariane virou para ele e falou assim: Ed, para com tudo. Isso não é para você. And as before, I thought it's probably good to listen to Ariane. E aí foi uma coisa assim que inesperada, mas ele gostou de ter ouvido do Ariane. So I stopped the cocaine and just went back to church, asked for forgiveness. E aí ele parou com a cocaína, voltou para a igreja pedindo por perdão. Then, in the end of 2011, somebody came to me. E aí em 2011 alguém chegou até ele, And he worked for Ambassadors. alguém que trabalha no Ambassadors, And he said, Eddie, do you want to come this summer to the States to do some football camps? e aí perguntou para ele: Ed, você quer ir para os Estados Unidos para ajudar durante o acampamento de futebol? And I thought, oh, the States, pretty good, I'm going. E ele falou assim: para os Estados Unidos? Legal, eu vou. But it was totally different than I expected it. Mas era uma coisa totalmente diferente daquilo que ele esperava. Because in the first week, God changed my life totally. Porque na primeira semana, Deus mudou totalmente a vida dele. I never thought of myself standing on the field, coaching kids. E aí ele nunca tinha pensado isso, né? De ficar uma semana treinando garotos, pensando, né, na vida dele. Tell them about God and share about the Word, about the E aí Bible. falando de Deus, testemunhando sobre as coisas de Deus. And I didn't thought I could do that because I felt so guilty about the things that I did in my life. E ele não pensava assim porque ele se sentia culpado. Ele se sentia culpado pelas coisas que ele tinha feito. And I was also very angry at God because of the death of my grandparents. E ao mesmo tempo ele se sentia também assim bravo, né? Por que Deus permitiu que os avós dele falecessem? So I was talking with one of the guys from Ambassadors with it, and he said, "We're just gonna pray." E aí conversando com uma das pessoas do Ambassadors lá dos Estados Unidos, essa pessoa falou com ele: olha, vamos orar. And we prayed for all the things, and after that, I felt a relief. I felt something coming up from my shoulders. E aí depois dessa oração ele se sentiu aliviado, como se um grande peso tivesse saído dos ombros dele. And I had a really, really huge smile on my face. E aí ele colocou automaticamente um grande sorriso no rosto. So that was the big change in my life. Like I felt so guilty, and I thought I can't do those kind of things. That's only for pastors. E aí assim, foi um grande passo na vida dele, porque ele se sentia culpado e achava que a vida cristã era mais assim, só para pastores. But after that prayer, I knew that I actually could tell people about God. Mas aí depois dessa oração ele sentiu a diferença, falou assim: não, puxa, eu também posso falar para as pessoas sobre esse Deus que transforma. And here I am standing in São Paulo, E agora ele está aqui, em pé na igreja, em São Paulo,
sharing my testimony, compartilhando o testemunho dele, and sharing about God. falando de Deus. And I have to say I'm pretty happy. E ele pode dizer que ele está muito feliz, muito feliz. And I don't want to say that a life with God is easy, Ele não vai dizer assim que a vida com Deus é fácil, that it can be a challenge. porque é um grande desafio. But without a challenge, you can't get any stronger. Mas mesmo em meio ao desafio, você pode se sentir forte. And there is one thing that you can do, E uma das coisas que a gente pode fazer and just ask God for help. é pedir ajuda para Deus. And it doesn't matter what you did in your life. E pouco importa o que você já fez na sua vida, We have a forgiving God. nós temos um Deus de perdão. Jesus died on the cross for us, for our sins. Jesus morreu naquela cruz por nós, para pagar os nossos pecados. So I really want to motivate you guys to get that living relationship with God if you don't have that. E Ele quer realmente motivar, se caso você não tem esse relacionamento íntimo com Deus, para que você venha a ter. Because if God can save me, He can save everybody. Porque se Deus pode salvar ele, pode salvar qualquer um que esteja aqui dentro. So just make things right with God. Just say that prayer, ask for forgiveness. Então, não tem segredo, é falar com Deus, é orar e pedir por perdão. Because that's eventually it's going to give you joy in life. Porque certamente Deus ele vai te dar alegria para você viver a sua vida. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Ed. So let's pray for you. Okay. Eu quero convidar o pastor Danilo para orar pela vida do Ed. É muito lindo ver a obra de Deus agindo na vida de um jovem. O Ed tem 21 anos de idade e em pouco tempo, né, basicamente de 2010, 2011 para cá, ele já faz parte da base. Ele fez estágio na Irlanda do Norte, ficou lá 6 meses e agora vai ficar mais 4 meses aqui no Brasil com a gente. E é bom ver essa transformação, né? É bom ver esse relacionamento com Deus, é bom ver Deus realmente limpando não só a mente, mas o físico, né? Por dentro, enfim, é uma coisa incrível. Então, creia realmente que esse Deus, o único Deus, né? É o nosso Deus do impossível. Amém?